Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 51 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 472 do Catecismo e vamos hoje no artigo 3 falar sobre a liberdade do homem. Você sabe, nós estamos na terceira parte do Catecismo que trata sobre a vivência da fé. E nessa vivência da fé é fundamental a liberdade do ser humano. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, livre e racional. Dentro das palavras de Santo Agostinho, que agora está muito em evidência pela eleição de um Papa agostiniano, Papa Leão XIV, Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Nós somos convidados livremente a aderir ao plano de salvação, ao plano de comunhão com o Criador. E o perigo é que essa liberdade também nos permite escolher um caminho de afastamento de Deus, o caminho do pecado e até mesmo um caminho de ódio ao nosso Criador, que seria a condição do inferno. Mas essa liberdade, ela é convidada a ouvir a voz da graça de Deus e nos convida à comunhão com o Criador. E é isso que trata esse artigo, a liberdade do homem do Catecismo. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, a este aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. A palavra dominus em latim significa senhor e também estende no português a palavra domínio, ser senhor dos nossos atos, ter domínio sobre os nossos atos, permitir que o senhorio de Cristo sobre a nossa vida nos torne também senhores das nossas ações e não escravos do pecado, que sempre nos leva à morte. A liberdade, diz o Catecismo, é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados, pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, que é a nossa bem-aventurança. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese, ou seja, a disciplina, aumentam o domínio da vontade sobre seus atos. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Então, a liberdade do ser humano ela pode ser prejudicada pelos seus maus hábitos, pelos vícios, por situações que atenuam, o domínio do homem, da mulher, do ser humano, sobre a sua própria liberdade. Muitas vezes uma pessoa está tão dominada por um mau hábito que a prática de um ato pecaminoso é atenuada por estas condições. Tudo isso se estuda na teologia moral. Diz o Catecismo, continuando: a liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável.
todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma existência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Esse direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Aqui nós entramos na seara do direito, que estabelece limites ao convívio social, para que desses limites surjam também as liberdades. As leis humanas, aqui, no caso também, estão nos chamando a atenção para as leis divinas, que nos conduzem a uma liberdade muito maior, que é a liberdade da comunhão com Deus. Então, o Catecismo nos explica que a liberdade humana, ela tem grande função na economia da salvação, na história da humanidade, da salvação do ser humano e na nossa salvação pessoal. Falando sobre liberdade e pecado, as ameaças à liberdade, liberdade e salvação e liberdade e a graça. Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e é falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto de amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Essa primeira alienação gerou muitas outras. Desde as suas origens, a história comprova os infortúnios e as opressões nascidas do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Aqui também nós percebemos a origem do mal, que não está em Deus, mas sim no mau uso da liberdade humana, tanto na nossa vida quanto na história da humanidade. As ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Essas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com os seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, diz o Catecismo, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos foi dado e como ensina o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Os frutos do Espírito, a alegria, a mansidão, a temperança, o autodomínio, a paz, caridade, a felicidade, incluem também, em certo sentido, a liberdade do ser humano, que é fruto do Espírito. Portanto, o Catecismo fala sobre liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando a nossa liberdade corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, especialmente na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescem nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores da sua obra na igreja e no mundo. Pela intercessão da Virgem Maria, aderindo a Cristo, nós sejamos verdadeiramente livres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.